Medical TV, a vida e a medicina. Obesidade e cirurgia bariátrica, com os médicos Rafael Giovanardi, Henrique Giovanardi, Daniel Panarotto, Fabrício Fortuna, Fábio Gayer, Leonardo Weissheimer e Luiz Henrique Cavictico, com a psicóloga Alessandra Marta e a nutricionista Sabrina Fórmulo. Após o término da cirurgia, o paciente sai acordado da sala de cirurgia para a sala de recuperação, onde ele fica em torno de 4 horas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada paciente. E depois desse tempo, o paciente tem alta para o quarto. É importante nós mantermos um acompanhamento hospitalar nesses primeiros 3 dias, porque é uma fase onde a pessoa ainda está se redescobrindo, né? Aconteceram situações, a cirurgia mudou muito a parte digestiva e muitas vezes essa pessoa, se vai para casa muito precoce, acaba tendo alguns sustos, algumas repercussões que geralmente são normais, mas que a pessoa acaba levando isso para uma situação de achar que seja uma anormalidade. E além disso, nós precisamos estimular essa pessoa a fazer fisioterapia, a sair da cama, a se movimentar. Então, um tempo muito bom de pós-operatório a gente considera em torno de uns 3 dias para manter a nível de hospital. A gente não está autorizado a fazer um procedimento de cirurgia, seja bariátrica ou bariátrica metabólica, sem ter um consentimento e uma aprovação da equipe multidisciplinar que envolve, além das especialidades médicas, o psicólogo ou eventualmente o psiquiatra e o nutricionista. E a gente precisa passar essa informação para as pessoas porque o resultado a médio e longo prazo, em termos de perda de excesso de peso, ele vai se dar principalmente pelo comprometimento e pela forma com que essa pessoa vai lidar com o procedimento nos anos que estão por vir. Na média, a gente costuma informar os pacientes que varia entre 2 e 3 meses um processo de preparação adequada, de uma forma séria e segura, para que a gente consiga então ter um agendamento cirúrgico e programar a cirurgia de forma principalmente segura. Os procedimentos hoje autorizados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica são basicamente 4 procedimentos cirúrgicos e mais a colocação do balão intragástrico. E, na verdade, não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico. Ele é um procedimento apenas restritivo, onde se coloca de fato um balão de silicone dentro do estômago, que a finalidade dele é ocupar o espaço e dar uma saciedade mais precoce em função da alimentação. Ele tem um resultado um pouco limitado, normalmente as perdas de peso ficam entre 10 e 15 quilos, não mais do que isso, na média. Então ele tem uma indicação para pessoas que normalmente não se encontram dentro dos níveis de IMC falados antes, né, que seria acima de 35 com doença associada, então são pessoas com índices abaixo disso, de 30 a 35, ou na situação onde nós temos superobesos, que são aquelas pessoas que têm índices de massa acima de 50, 60, que têm um excesso de peso muito grande, onde há necessidade de baixar um pouco de peso para que a gente possa ter um procedimento mais seguro. Entrando exatamente nas técnicas, então nós temos a banda gástrica ajustável, o procedimento da gastrectomia vertical, o bypass gástrico em Y de Roux, que hoje é considerado o procedimento padrão, realizado em mais de 80% dos casos, e o duodenal switch, que é um tipo de procedimento menos usado mais em situações de superobesidade. A atuação principal da cirurgia é a nível de deixar uma cavidade gástrica pequena, então um processo de restrição, e nós vamos atuar a nível também do intestino delgado, fazendo com que ele fique um pouco mais curto, e isso leva a um processo de desabsorção
é uma desabsorção leve, que acaba então resultando a combinação das duas, a restrição mais a desabsorção, a perda de peso e a manutenção a longo prazo. O processo desabsortivo, o processo da chegada mais rápida do alimento a nível intestinal e a exclusão da passagem desse alimento pelo segmento chamado duodeno é que resultam nos efeitos positivos a nível hormonal e que vai levar então a um benefício que seria a remissão do diabetes numa grande parcela, chegando aí a 80%, 85% das vezes. Se faz inicialmente um grampeamento, que é a divisão do estômago então em duas partes, onde nós vamos ter um pequeno reservatório, que seria o novo estômago, onde o alimento vai chegar pelo esôfago, vai cair nesta nova cavidade, não entrando mais em contato com esse estômago, que seria o chamado estômago residual, que ele fica desconectado. O alimento chegando aqui, ele vai dar uma sensação de saciedade, então pouca quantidade de alimento, vai dar um estímulo, que esse estímulo resulta na saciedade, onde a pessoa então para de comer porque já se sentiu confortável. Nós precisamos então dar uma continuidade nesse trânsito alimentar, se faz um corte a nível do intestino delgado e nós vamos fazer uma emenda dele na nova cavidade gástrica. Depois nós vamos ter que fazer uma emenda da parte intestinal, mais no segmento de baixo. Como funciona o trânsito? O alimento segue esta flecha vermelha, então ele segue pelo esôfago, para nessa nova cavidade que é o novo estômago, dá a sensação de saciedade, posteriormente ele entra no intestino, onde nós temos um segmento aqui que a secreção digestiva ainda não chegou e que vai chegar em contato com o alimento, então aqui embaixo, 1 metro adiante, e isso vai resultar então na desabsorção leve. A união desta restrição mais essa desabsorção considerada leve é que nos dá então o poder dessa cirurgia de dar a perda de peso e a manutenção a longo prazo. A cirurgia bariátrica ela tem uma série de efeitos de modificação não só anatômica, física, do tamanho do estômago, da quantidade de intestino que vai ser viável para a absorção de alimentos, que é o efeito mecânico da cirurgia em si, mas ela mexe com uma série de transmissores que vêm do intestino ou do trato gastrointestinal para o cérebro e que informam o cérebro sobre a saciedade ou sobre a fome. Então, com a cirurgia bariátrica, essencialmente os transmissores que dão fome são diminuídos e os transmissores que dão saciedade, eles aumentam. No ponto de vista hormonal da questão intestinal, então aí influencia principalmente os hormônios chamados GLP-1, o GIP e o PYY, são hormônios, existem alguns outros, mas são esses os principais que interferem de forma positiva a nível da pancreático e a nível da ação da insulina, para que a gente tenha então também dessa maneira o resultado da remissão em grande parte das pessoas com diabetes. Eu passei a comer muito menos. As pessoas perguntam se eu tenho fome. Eu não tenho fome, continuo como, porque é preciso comer. E como na medida certa. Se eu comer acima da medida, eu devolvo. E essa é uma situação que me deixa muito angustiado. Então, eu procuro não passar do limite, não passo. Poucas vezes passei mal, depois que me conscientizei disso, né? E aconselharia, eu diria que eu deveria ter feito antes dessa cirurgia. Eu aconselho a todas as pessoas que estão nessa fase de obesidade, que não tem mais o controle, que antes que fiquem doentes, que procurem um médico que faça a cirurgia, porque tudo melhora. Inclusive, a libido da gente melhora. O procedimento, como ele tem um aspecto restritivo, além desse pequeno estômago que fica, como ele é pequeno, logicamente pouca quantidade de alimento já vai fazer um estímulo de saciedade, existe também aí uma influência hormonal, que é um hormônio chamado grelina, que é um dos responsáveis pelo apetite. Então, no momento que este alimento
não entra mais em contato com as células produtoras deste hormônio, há uma redução deste hormônio, e isso também leva a uma saciedade ou um menor apetite do ponto de vista químico. Então, a cirurgia ela atua em relação à menor ingesta de alimentos de duas formas: pela restrição, pela menor cavidade gástrica do novo estômago, e também pela diminuição desse hormônio que faz com que a pessoa tenha menos apetite. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. Rafael Giovanardi, MD, PhD, cirurgia do aparelho digestivo. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. Medical TV, a vida e a medicina. Obesidade e cirurgia bariátrica. Então eu vou passar umas fotos minhas, né, meu antes. Eu cheguei a pesar 114 quilos, agora eu tô com 57 quilos. Eu vou passar umas fotos pra gente ver. E eu tenho que dizer que a cirurgia é 10. Quem tem que fazer, faz. Não tem que pensar muito, não, porque o que a obesidade traz é muito risco pior do que a cirurgia. Então acho que tem que encarar de frente, sim. Eu tinha muito medo, muito receio, mas a gente tentou de tudo antes e não deu. Importante colocar que a cirurgia bariátrica não é uma solução mágica. Ela é uma solução que depende da colaboração da pessoa que vai realizá-la e do entendimento que essa pessoa tem do que vai se passar com ela durante a cirurgia e para a vida dela depois da cirurgia. É importante que o paciente entenda que o pré-operatório e o pós-operatório são fundamentais para o sucesso da cirurgia. O pré-operatório, a gente vai conscientizar o paciente que ele precisa mudar o seu estilo de vida, né? O pós-operatório envolve exames periódicos, acompanhamento psicológico e nutricional, atividade física, e o paciente precisa adotar uma nova postura de vida. Se ele manter os hábitos antigos, ele tem uma grande chance de reganhar peso no futuro. É que a perda de peso com a cirurgia bariátrica depende também da pessoa que vai realizar essa cirurgia. É importante ter um cuidado no pós-operatório, porque nos primeiros meses o paciente vai perder muito peso, né? E existe uma grande diferença, esse paciente vem com um sofrimento em relação a isso e começa a perder peso e se sentir muito bem. Esse paciente começa a entrar numa fase de lua de mel com a cirurgia, né? É importante ter esse cuidado porque esse período ele não perdura, né? E assim que ele começa a se estabilizar de peso e as coisas começam a voltar ao normal, é importante que esse acompanhamento psicológico e acompanhamento nutricional mantenham para que esse paciente continue perdendo peso e se sinta bem emocionalmente. A gente vai ter que ponderar e equilibrar junto com conceitos de atividade física, mudança comportamental, que vai vir no decorrer de toda uma evolução. Por isso que o acompanhamento nutricional ocorre no pré-operatório, mas a maior parte é no pós-operatório. Então o paciente ele tem risco de carência nutricional e ele deve, né, ter um acompanhamento de 2 anos, monitorando os exames periodicamente, e depois disso se reduz o risco, mas não é eximado totalmente, né? Na nossa região, então, a gente percebe muito que tudo se reporta à mesa, né? As visitas, todos os envolvimentos, então a gente acaba com o alimento. Então eu acho que aqui, mais do que nunca, a gente precisa ter um familiar apoiando, trazendo esses conceitos, né? Modificando as compras do mercado, modificando as preparações, a forma de apresentar os alimentos, para que o paciente consiga, então, obter um sucesso pleno dentro da cirurgia. No início da cirurgia, né, existe
um limite físico, uma restrição física. Esse paciente vai ter cautela e medo de se alimentar e ele vai se adaptando a essa cirurgia. Nós temos que ter cuidado porque quando o paciente começa a se adaptar a essa cirurgia, ele começa a ficar um pouco menos cauteloso. E isso pode fazer com que ele comece a ingerir mais alimento, mais do que o necessário, voltando a repetir a mesma situação de antes. A cirurgia, hoje, da maneira como é feita, ela tem baixíssimos riscos para a saúde. Mas as consequências psicológicas, se não forem bem abordadas antes da cirurgia, bem preparadas com a pessoa, podem levar a bastante transtorno para a vida dessa pessoa. Então, na minha opinião pessoal, a coisa mais importante na indicação de uma cirurgia bariátrica é exatamente essa preparação psicológica e fazer o paciente, então, compreender como ele vai viver, quais são as consequências que ele vai ter depois da cirurgia. Muitas vezes as pacientes nos perguntam, bom doutor, fiz uma redução de estômago, emagreci 30, 40 quilos, quero logo fazer a minha cirurgia plástica. Não é bem assim. Normalmente, tem que se aguardar um período de em torno de 2 anos após a redução de peso. Por quê? Porque primeiro, de 2 anos depois da redução do estômago, normalmente as pacientes já estão com o seu peso estabilizado. Isto é, reduziram, perderam seus 30, 40 quilos e estabilizaram o peso. Depois disso, tem toda a questão nutricional, fundamental em termos de cicatrização, na qual já foram corrigidos alguns déficits nutricionais, sejam de vitaminas, minerais, de outros elementos importantes, o organismo também já compensou, ou algumas vezes as pacientes necessitam fazer complementações com algum tipo de remédio. Então, 2 anos após feita a redução do estômago, peso estabilizado e essa questão toda dos elementos fundamentais e importantes para uma boa cicatrização estarem controlados, as pacientes então vão iniciar as avaliações para as suas correções dos seus procedimentos de sobras de pele e seus procedimentos estéticos. Quais são hoje as cirurgias que são mais realizadas depois dessas grandes perdas de peso? Primeiramente, certamente, a cirurgia da barriga, a abdominoplastia. Ocorre realmente um grande excesso de pele, muitas vezes não só na parte anterior da barriga, mas em toda a circunferência abdominal, né? Na qual as pacientes então vão ser indicadas a fazer um ou outro procedimento de pele. Para se ter uma ideia, hoje, quando a gente faz uma plástica na barriga, numa paciente que emagreceu 30, 40, 50 quilos, o que é retirado de pele, por si só, pesa em torno de 3, 4, 5 quilos. Então é um grande excesso de pele que essas pacientes vão ter. Depois da cirurgia da barriga, temos a cirurgia das mamas. A mama, com essas perdas de peso grande, sofrem alterações não só no seu tamanho, no seu volume, quer dizer, elas perdem muito volume, praticamente murcham, mas também acabam ficando caídas, sem aquele formato de uma mama natural. No momento correto, então, se faz a indicação para a cirurgia de mama. Quando bem indicados esses procedimentos, a gente justamente, e a gente observa isso no nosso dia a dia com nossas pacientes, consegue trazer para elas um grau de satisfação muito grande, uma melhora estética, uma melhora com seu parceiro, melhora com seus amigos, uma melhora social. Medical TV, a vida e a medicina. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Avanços. Novidades médicas. Orgulho que a gente entrega hoje para a comunidade de Caxias essa unidade de internação, onde nós estamos ampliando em 10% a capacidade de leitos do hospital e estamos ofertando aqui 15 suítes. A ideia foi concebida num projeto moderno, onde a gente pensou em trazer o mais próximo para o paciente, para a sua família, um ambiente aconchegante, confortável, e que se reportasse também a um ambiente de hotel.
E nesse sentido a gente teve uma preocupação muito grande, não só com a questão do paciente, mas também com o assistente. Atualmente a gente tem percebido que a epidemiologia das doenças muitas vezes fazem com que os pacientes fiquem com um longo período de permanência internados e precisam de acompanhamento de cuidadores formais ou da própria família. E nesse sentido a gente previu suítes amplas, onde nossas metragens aqui variam até 40 metros quadrados por quarto, onde a gente prevê um ambiente, uma antessala de estar também para esses cuidadores e para os familiares, para poder também proporcionar mais conforto e mais privacidade, tanto para o paciente como para os cuidadores. Todos os quartos possuem ar-condicionados, TVs, LCDs, camas com controle remoto. A gente tem a questão da luminosidade que está presente em todos os quartos. Se pensou numa iluminação indireta também. A ideia realmente é aproximar a um ambiente mais familiar possível e que realmente traga muito conforto e bem-estar para os pacientes que aqui permanecerem. Medical TV, a vida e a medicina. Obesidade e cirurgia bariátrica. O indivíduo que é obeso e que tem alteração funcional ventilatória no pré-operatório identificado, no pós-operatório isso vai ser corrigido. Então, os testes funcionais são feitos, no pós-operatório, quando ele perde peso, os testes todos normalizam. O que é isso? O pulmão não é doente, ele só não consegue funcionar bem pela restrição imposta pela alteração física, morfológica, né, do indivíduo. Tá? A outra coisa é que, nos casos de apneia do sono grave, a própria cirurgia já é o tratamento definitivo. A cirurgia da obesidade é para uma doença, um procedimento para a cura de uma doença. E a gente vê, assim, claramente a felicidade e a mudança de vida que essas pessoas acabam vivenciando. Porque o resultado ele é muito bom, ele é assim, realmente surpreendente. Existem variações, algumas pessoas perdem mais peso, outras menos. A cura se dá da diabetes em uma parcela, outras se não curou, mas tem uma redução do uso de medicações. Na maioria das vezes a hipertensão ela desaparece. Há questões em relação à parte osteoarticular, coluna, tornozelos, joelhos, isso na grande maioria das vezes as pessoas melhoram das dores, as pessoas conseguem dormir melhor, né? A chamada apneia do sono, que é uma situação desconcertante, não tem um sono adequado, passa o dia inteiro com dificuldades porque acaba tendo sonolência, então isso também se resolve. E porque não tenho, eu não consigo passar para as palavras a satisfação de hoje estar com 85 quilos e estar magro. Então só isso aí, não tem comida no mundo, não tem vontade de comer no mundo que vai sobrepor sobre a satisfação de estar magro. O meu número era 62, o número da calça que eu utilizava. Camisa era 8, 9, quando eu encontrava uma camisa nas lojas, né? Depois da cirurgia, tipo, muitas coisas mudaram. Inclusive agora eu estou morando com uma pessoa, né? Ela não está aqui no momento. A gente conheci ela após a cirurgia. É um dos reflexos da cirurgia, né? Uma das coisas boas que aconteceram na minha vida. Uma pessoa que sofre com obesidade, não só as consequências físicas, as doenças causadas pela obesidade, mas todo o impacto social, psicológico, emocional que aquele excesso de peso traz, ela vai ter benefícios imensos em diminuir de peso. Ela vai ter benefícios com melhora da autoestima, ela vai poder comprar roupas que ela se sente melhor, ela vai poder ter menos vergonha das pessoas, ela vai ter menos vergonha de comer, ela vai ter menos vergonha dos familiares, ela vai se sentir mais disposta. E esses benefícios, acreditem, compensam de sobra a restrição que a pessoa faz em não comer A, B ou C alimento. Uma coisa curiosa que eu tenho observado é que, principalmente em relação às mulheres, a gente vê que algumas pessoas chegam para consultar, muitas vezes assim cabisbaixas, né? Para baixo, sem muito estímulo, sem muito ânimo. E já no primeiro mês de cirurgia, onde perdeu um pouco de peso, a gente vê na revisão que eles já vêm
com um sorriso no rosto, pintadas, a gente vê já que é outra pessoa. É muito gratificante quando nós profissionais vemos o nosso paciente feliz, com a qualidade de vida melhor, estando satisfeito, podendo fazer coisas que não fazia mais, né? E de um modo geral, muito mais feliz em relação à sua vida. Geralmente o paciente pergunta qual o risco da cirurgia. Eu geralmente digo, o risco da doença é maior do que a da cirurgia. As decisões têm que ser tomadas em cima de risco-benefício.